Agora eu passo a palavra ao Dr. Frederico para a sua apresentação. Boa tarde, senhores. Meu nome é Fred Trindade. Eu sou engenheiro lá do Inatel, também, igual o Dr. Alberti. Trabalhamos em áreas diferentes. Eu sou da área de negócios. Bom, eu gostaria de falar um pouco para vocês sobre a cidade de Santa Rita, antes de mais nada, né? Santa Rita é uma cidade de 45 mil habitantes e uma cidade que tem 170 empresas de base tecnológica, né? É um belo de um polo, uma cidade incrível, um ecossistema incrível, onde coisas incríveis acontecem, né? Eu faço esse convite a vocês a visitarem Santa Rita. Existem alguns momentos que são momentos bastante especiais da cidade, né? Dentre eles a Feira Tecnológica do Inatel e o evento que o professor Alberti comentou, que é na semana que vem, que é o Hacktown, que é um evento de inovação e criatividade assim, fantástico também da nossa cidade. Tive, nesse período que eu retornei ao Inatel, depois de ter me formado lá, há pouco tempo, a oportunidade incrível de coordenar 3 projetos de cidades inteligentes. Projetos com os quais o Inatel foi contratado por cidades para conduzir esses projetos. Vou falar um pouquinho sobre eles. O tempo é curto, já trabalhamos um pouco a parte da conceituação de cidades inteligentes, conversamos bastante sobre isso hoje. Então eu vou pedir licença a vocês para eu já ir direto no projeto. Selecionei um dos projetos, que é o projeto de Santa Rita, para eu poder falar um pouquinho dele para vocês, para a gente poder materializar, né, um pouco o que são esses conceitos de cidade inteligente, como que a gente tem trabalhado, como que a gente tem idealizado as cidades inteligentes lá no Inatel, lá em Santa Rita do Sapucaí. Bom, o Inatel é uma escola de engenharia, né? Nós temos hoje lá algo como 5 ou 6 cursos de engenharia diferentes, né? E nós temos basicamente 3 pilares. Tem um pilar acadêmico, tem um pilar de empreendedorismo muito forte. Nós temos um programa de empreendedorismo completo no Inatel, onde a gente coloca algo como 5 a 8 empresas no nosso arranjo produtivo ao ano, né? E temos um outro pilar, que é um pilar de prestação de serviço. Esse pilar que tem todo o apoio da indústria de ICT, sempre foi assim, né? O Inatel tem 54 anos, tem empresas que estão lá conosco há 50 anos, né? Como é o caso da Ericsson, né, Tiago? A Ericsson está conosco há 50 anos. Então, vou contar para vocês um pouquinho sobre como Santa Rita do Sapucaí se prepara para o cenário de cidades inteligentes. Bom, senhores, mais ou menos em abril do ano passado, a TIM, né, ciente da nossa parceria lá com a Ericsson também, nos procurou, né, porque queria estimular o cenário de cidades de IoT no Brasil, né? E gostaria de convidar o Inatel para poder desenvolver esse cenário dentro da vertical de cidades. O que a TIM nos ofereceu? Ela trouxe e implementou em Santa Rita do Sapucaí a primeira rede Narrowband IoT do Brasil, né? Qual que é a ideia dessa rede? Essa rede, basicamente, ela utiliza faixas de guarda ali do 4G para poder fazer tráfego de dados de sensoriamento, né? Então, essa feature foi implementada lá. Tá? Então, ela traria essa rede e traria também a sua expertise como transportadora de dados, né, para que a gente pudesse usar na nossa cidade. A Ericsson, ela trouxe uma plataforma fantástica de Big Data, inclusive um pedaço dessa plataforma foi desenvolvido no próprio Inatel, né? Mas é uma plataforma internacional, um elemento de internet das coisas fantástico, né? Basicamente, é uma plataforma que faz tradução de protocolos e que tem uma base de dados única para você fazer mineração de dados, e a partir dessa mineração você está gerando machine learning e inteligência artificial, né? Trouxe essa plataforma para nós. E o Inatel entra com o seu ecossistema, esse ecossistema que eu estou comentando para vocês, que é riquíssimo de Santa Rita do Sapucaí, os seus laboratórios e também a sua expertise. Então, nos unimos num consórcio para estimular
né, as cidades inteligentes no Brasil. Um pouco depois, né, o BNDES lança um edital BNDES Pilotos IoT. Parece que o BNDES estava lá dentro com a gente, né, porque lançou um edital exatamente que se encaixava naquilo que a gente pretendia, né. Então nós aplicamos o edital, né, e fomos agraciados, enfim, o BNDES aprovou o nosso projeto. Foi o único projeto desse programa cujo financiador era de fato as cidades, né? Não era uma indústria que se uniu com outra indústria para poder fazer um investimento, não, nada disso. As cidades se interessaram por esse projeto e chamaram o Inatel. E aí foram 3 cidades, conforme o professor Alberto falou: Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas Gerais, Caxambu, também no sul de Minas Gerais, e Piraí, aqui no sul do Rio de Janeiro. Mas por que Caxambu e Piraí? Porque quando a gente foi fazer o lançamento da rede Narrowband, os 2 prefeitos, tanto de Caxambu quanto de Piraí, foram lá conhecer o projeto. E aí conversamos e convidamos eles a participar conosco. E aí fizemos a aplicação desse projeto, juntamos outras empresas do nosso arranjo produtivo, né? Dessas empresas, inclusive, 3 são da nossa incubadora, né? Com a Deloitte para fazer a auditoria das nossas contas, fazer a auditoria dos impactos do nosso projeto, né? E as prefeituras. E aí começamos, senhores, como identificar quais são os problemas a serem resolvidos nas cidades, né? A ideia mais rápida e eficaz que a gente teve foi procurar as secretarias, né? Conversamos com todos os secretários da cidade. Amigão, aonde que você está botando o seu dinheiro? Né? Aonde que você entende que o seu dinheiro está sendo mal aplicado, poderia ser melhorado? Né? Quando você vai deitar à noite, quais são os problemas que vêm na sua cabeça que atrapalham o seu sono? Né? E aí fizemos uma série de conversas em ambas as prefeituras, né, e identificamos padrões, né. São cidades, todas mais ou menos do mesmo tamanho, mas cada uma com uma vocação diferente, né. Piraí é uma cidade pequena, mas que tem uma vocação territorialmente grande, que tem uma vocação para a indústria. Caxambu, uma cidade que tem uma vocação de turismo muito forte. E Santa Rita, que é uma cidade também turística, mas de um turismo de negócios. Então, são cidades ali que têm um jeitão mais ou menos igual, mas com elementos diferentes ali no seu ecossistema, né? Então, basicamente, a gente rodou um processinho de empatia com cada uma dessas prefeituras, né? Procuramos identificar os problemas, né? Procuramos identificar soluções que pudessem resolver aqueles problemas, né? E, na sequência, validar essas soluções. E como que a gente está fazendo para validar essas soluções? Através de um projeto que nós temos, que o professor Alberto também tem muito envolvimento, que é o projeto Inatel Smart Campus, né? A gente tem um ambiente, um living lab de cidades inteligentes dentro do campus do Inatel, onde a gente roda protocolos de internet das coisas diferentes, né? Que é um ambiente para que a gente possa colocar soluções para conviver entre si, num ambiente de governança, né? E a gente possa extrair se aquelas soluções convivem bem, como que elas interferem umas nas outras, como que elas colaboram umas com as outras, como que elas trocam dados umas com as outras. Porque, basicamente, senhores, qual que é a diferença entre um ambiente de internet das coisas e um ambiente de machine to machine, por exemplo? É que dentro de um ambiente de internet das coisas, as soluções elas trocam informação entre si, né? Então eu tenho uma base de dados única, com informações de diversas soluções diferentes, onde eu consigo, através de técnicas de machine learning, identificar ali dados, né, para que eu possa tomar decisões inteligentes. Então, o conceito de internet das coisas é basicamente esse. Eu tenho uma série de soluções que trocam informações entre si, né? E o mais interessante é que essa arquitetura de sistema, ela prevê com que novas outras soluções vão entrando nesse mesmo ambiente, e elas também continuem compartilhando informações para gerar inteligência artificial, né? Então, a gente tem esse ambiente aqui, ó, o ambiente do Inatel Smart Campus, com essa ideia. É um living lab para a internet das coisas. Na sequência, aplicar soluções, né?
monitorar e extrair os dados, né, identificar quais foram os impactos, se o resultado do projeto foi realmente efetivo, se conseguiu se resolver os problemas, né, avaliar o impacto, e você começa tudo de novo. Porque os problemas das cidades eles nunca acabam, os problemas eles vão mudando. Né? Ou você cria uma fila de problemas para você ir buscando resolvê-los passo a passo, né? Mas é um processo cíclico. Esse é o ambiente do Smart Campus que eu havia comentado com vocês, né? A gente tem um grupo de governança, tem o sistema, o nosso campus todo sensoriado, né? Com protocolos diferentes, e ele é destinado à aplicação de soluções de exponenciais. Senhores, por que o Inatel entrou nessa? Né? O Inatel, em termos de projetos com outros clientes, a gente consegue, de fato, ter um resultado financeiro positivo, que faz a gente aumentar nossas cooperações, etc, etc. Agora, esse projeto é um caso diferente. Né? Por que o Inatel entrou nessa? A nossa grande ideia, como centro de excelência na área de ICT, é criar caminhos. Né? Está claro para nós que o futuro das cidades é que sejam cidades com soluções de cidades inteligentes, né? E o objetivo do Inatel é gerar artigos, gerar publicações sobre tudo que nós estamos fazendo. Né? E não só dentro do contexto técnico. Vocês imaginam, senhores, com essas 3 cidades, até o presente momento, o tanto de trabalho que a gente teve para desembaraçar questões legais, questões relativas ao uso de recurso público, questões como fazer para uma cidade nos contratar e contratar os nossos parceiros para executar esse projeto, sem a gente ter que, de repente, entrar num processo licitatório, onde a gente poderia, de repente, entrar um aventureiro, ganhar esse projeto. Assim, o arcabouço de coisas que precisou ser feito, de caminhos que precisaram ser construídos até o momento, foi muito grande. Isso estou falando só da parte legal. Então, assim, a quantidade de conteúdo que a gente já consegue publicar só relacionado a essa fase de contratação já é gigantesco. Né? E a gente tem uma série de outros impactos, questões técnicas. Por exemplo, o modelo de arquitetura que a gente criou, ele absorve vários tipos de tecnologia e vários protocolos diferentes. Então, quais protocolos, quais soluções são ideais para cada tipo de problema? Né? Uma solução foi aplicada na cidade de Santa Rita e foi aplicada na cidade de Caxambu. Em Santa Rita deu mais certo do que em Caxambu. Por quê? Outras soluções tecnicamente deram mais certos em Caxambu. Por quê? Né? São muitas questões. Questões sociais, questões comerciais. Né? Isso tudo é fonte de publicações que o Inatel vai fazer. Construir caminhos para as cidades. Né? Aí, senhores, agora eu vou falar um pouquinho sobre as soluções. Tá? Quando a gente rodou esse processo de empatia lá com as secretarias, a gente levantou alguns problemas que a gente poderia atacar, e eu gostaria de pontuar alguns para vocês. Né? O primeiro deles é relacionado à segurança, não porque Santa Rita é uma cidade insegura, mas porque Santa Rita é uma cidade que recebe o turista de negócios, e ele está acostumado nos grandes centros, onde ele vê polícia a todo momento, só que Santa Rita é uma cidade que não tem isso. Então, a sensação de insegurança do nosso visitante, ela é complexa. Né? Santa Rita é uma cidade que ela precisa se virar, como qualquer cidade do interior, com baixo efetivo policial. A gente precisa ser criativo nesse aspecto. Santa Rita é uma cidade de 45 mil habitantes, mas não é uma cidade de 45 mil habitantes comum. É uma cidade altamente industrializada. Porém, o efetivo policial é o mesmo. Né? Como fazer para que a gente consiga dar essa sensação de segurança, dar esse respaldo de segurança para o nosso cidadão e para o nosso visitante. Né? O pessoal de infraestrutura reclamando das questões relacionadas principalmente a combustível e energia elétrica. Né? Você imagina, para uma cidade como Santa Rita, que a base da indústria é baseada em lei de informática, né? Tem uma série de viaturas com consumo de combustível a mais de R$5. Isso é claro que é um problema. Né? Também questões relacionadas a eventos. A cidade tem muitos eventos, mas existe uma desordem gigantesca sobre a publicação desses eventos, a curadoria desses eventos.
né? Eventos importantes acontecendo ao mesmo tempo, né? E também a questão da violência doméstica, que talvez seja o problema mais complexo que a gente está enfrentando. Porque a violência doméstica, ela, diferentemente da violência tradicional, ela é uma violência silenciosa, né? Ela é uma violência conivente, né? Ela é complexa. Bom, senhores, aí começamos a tomar ação. A primeira ação que a gente tomou, conforme o professor Alberti falou, foi fazer uma integração da iluminação com o sistema de monitoramento, né? Isso por si só, como nada mais granular dentro de uma cidade do que iluminação, isso por si só já fez a gente ter uma rede espalhada pela cidade inteira. Já nos permite isso, né? Tratar problemas relacionados à segurança e de iluminação nos postes. Isso traz para a gente condição de ter uma rede altamente de alta capilaridade dentro da cidade, né? Então, como é que a gente fez essa integração? Toda vez que existe um ruído à noite na cidade, existe uma dimerização positiva do sistema de poste daquela região, e as câmeras que estão instaladas na região, elas se viram para aquele ponto onde o ruído foi captado, né? Além da gente conseguir pegar o que está acontecendo, só o fato do meliante identificar a iluminação ampliando, ele já percebe que ele está sendo vigiado. Além disso, a gente fez a aplicação de leitura de placas nas entradas das cidades e também de reconhecimento facial. A gente já está em conversa com o Prodenge, lá no estado de Minas Gerais, para a gente ter acesso a bases de dados, para a gente poder fazer consulta, fazer troca de informações. E aí, conforme o professor Alberti comentou, são soluções que a gente pode aplicar em outras coisas. Por exemplo, essa solução foi pensada para a Secretaria de Segurança, mas a Secretaria de Turismo já olhou o sistema de leitura de placa e falou, opa, eu me interesso por isso. Eu quero saber de onde vêm as pessoas que estão entrando na nossa cidade. Eu quero saber quanto tempo que elas ficam aqui e aonde que elas vão. Isso nos interessa, né, para a gente poder melhorar a qualidade urbana da nossa cidade, né? Em termos de desperdício de recursos públicos, a primeira coisa que a gente está fazendo é a implementação de um sistema inteligente de gestão de frota. E aí ele vai ter diversas vertentes diferentes. Por exemplo, para a parte de saúde, né, eu tenho uma ambulância que sai de Santa Rita todo dia para levar paciente no hospital. Eu tenho uma outra ambulância que sai da cidade vizinha para levar paciente no hospital. E todo mundo vai para São Paulo para ser atendido no SUS. Santa Rita está a 200 quilômetros de São Paulo, embora seja Minas. Nas cidades vizinhas, cada cidade sai uma ambulância. Então, peraí, gente, vamos criar um sistema entre nós aqui, onde a gente coordena isso e todo dia sai uma ambulância para São Paulo, levando todos os pacientes. Assim a gente compartilha esse ambiente, a gente cria essa sinergia e a gente economiza dinheiro. A mesma coisa, e aí, isso eu estou falando de saúde, mas se eu começar a falar de parte de educação, a quantidade de viatura escolar de área rural, né? O provimento de informação para as escolas rurais da cidade, né? É uma série de informações que a gente pode gerar. A gente também está trabalhando na implementação de um sistema de medição de energia nos prédios, mas não é um sistema de medição comum. A gente está identificando padrões de consumo, para que a gente possa atuar quando esse consumo sai desse padrão, né? Então eu tenho um prédio aqui onde o padrão de consumo dele, de acordo com o horário, é dessa forma aqui. O dia que ele sair desse padrão, eu tomo ações. Foi alguém que largou um ar-condicionado ligado? Né? É o prédio que está tendo outro tipo de uso que não uso público? Né? Ou seja, você gera uma série de informações. Eu tenho um prédio aqui que é composto por 20 pessoas, ele tem um padrão de consumo. Eu tenho um outro prédio que tem também 20 e tem um padrão de consumo diferente. Por quê? O que esses caras estão fazendo que esses aqui não estão fazendo? Né? Ou é uma particularidade mesmo, é uma coisa, não, aquele ali, de fato, ele sempre vai consumir mais mesmo por causa dessa característica. Né? Gerando informações para tomar decisões. Né? Em termos de divulgação de eventos, senhores, a gente está criando uma aplicação dentro da cidade, que é uma aplicação que ela tem várias abas. Ela tem uma aba de fazer divisão de utilização do sistema de saúde público. Ela tem uma aba do sujeito criar uma espécie de prontuário digital para o usuário ter acesso aos recursos da cidade mais facilmente. Também ele vai ter acesso nas principais praças da cidade, acesso à internet gratuita, né?
Tudo isso, a ideia é a gente expandir o volume de serviços nessa aplicação, nesse portal, né? Ele é um portal também onde ele tem um sistema de curadoria para divulgação de eventos. O próprio promotor do evento, ele entra no portal e divulga o evento dele, com uma curadoria da prefeitura, né? E na base disso, né, eu estou reconhecendo o cidadão, né? Na base disso tudo que está acontecendo, eu estou reconhecendo o cidadão. Da onde que ele é, né? Quais são as vocações dele, o que ele costuma promover, o que ele costuma fazer na cidade, né? Em termos de violência doméstica, o que a gente fez com a Polícia Militar, e a Polícia Militar está solicitando autorização do governo do Estado para fazer isso, é a criação dentro dessa plataforma de um ambiente onde ele consegue gravar áudios e imagens, e aquilo a partir do momento, se ele está dentro desse portal, ele aperta um botão, ele grava uma imagem, e essa imagem vai para a Polícia Militar anonimamente e automaticamente. Para que a Polícia Militar, embora aquilo não tenha um perfil de denúncia, aquilo não tenha um valor legal, mas para uma cidade como Santa Rita, a Polícia Militar ela tem interesse nesse tipo de informação. Quando ela for para um lugar, ela já sabe com quem que ela está lidando. E aí, senhores, isso é uma semente, né? Assim, a gente começou um projeto, o projeto de cidade inteligente, isso é um negócio dinâmico, né? Isso é um projeto que não acaba nunca, a aplicação de soluções inteligentes tem à vontade, né? Esse projeto, ele prevê resolução de problemas iniciais e também a implantação de uma infraestrutura que suporte novas soluções, né? Então eu até apresentaria para você aqui rapidamente, ó. Eu tenho soluções de vídeo monitoramento apoiadas em redes óticas. Eu tenho solução de iluminação apoiada em redes de internet das coisas. Eu tenho soluções de rastreamento e de monitoramento baseada em redes de internet das coisas. Mas o que é mais importante aqui nessa arquitetura, né? Elas publicam e coletam informações na mesma base de dados. Ou seja, elas trocam informação entre si para gerar inteligência. Aqui, Thiago, eu não tenho a fotinha, mas esse aqui é o middleware da Ericsson, viu? E aí, senhores, qual que é o futuro desse projeto? O que já está acontecendo? O projeto não foi lançado ainda, tá, senhores? A gente apresentou a documentação no BNDES, a gente teve uma primeira aprovação, e agora a gente está no momento de apresentar as garantias das cidades de que a contrapartida delas vai ser apresentada. Porque o BNDES está financiando 50% do projeto. Os outros 50% tem que ser apoiado pelas cidades. O que está acontecendo? A gente foi visitar a CEMIG, né, concessionária de energia de Minas Gerais, apresentou esse projeto, a CEMIG já se interessou pelo processo de medição da energia dos postes, né? A gente já tem outras cidades que conheceram o projeto e já ingressaram em negociações conosco para poder implementar isso na cidade deles também, né? A gente tem o nosso próprio ecossistema em Santa Rita, né, onde a gente está apoiado pelo nosso consórcio, lançando concursos para que as pessoas apresentem soluções para serem implementadas. Então, o futuro desse projeto é isso: a entrada de novos serviços, novos parceiros, plataformas e o principal, que é o engajamento social, né? A cidade tem que perceber, né, que um projeto, um programa de cidades inteligentes vai ser positivo para ela, vai impactar positivamente na vida da cidade, né? Para a gente ter, senhores, o que é o principal para as cidades, que é redução de custos e melhoria da qualidade de vida do cidadão. Em linhas gerais, senhores, de maneira rápida, esse é o projeto de Cidades Inteligentes Santa Rita do Sapucaí, e foi um prazer fazer essa apresentação para vocês.